Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio e eu sou professor de matemática aqui do Colégio Positivo. Essa semana me ligaram e pediram para eu fazer um vídeo acerca do seguinte tema: gravar uma aula remota é fácil? Isso é um mito ou é uma verdade? Então eu resolvi gravar isso aqui contando um pouquinho da minha semana, de como é que eu faço, o que acontece durante a minha semana, só para você entender aquilo que está acontecendo. Então, primeira coisa, nas segundas-feiras pela manhã, eu recebo toda essa programação. E em cima dessa programação de qual conteúdo eu tenho que gravar a aula, eu começo a fazer um determinado planejamento. De qual conteúdo, qual parte daquele conteúdo eu vou colocar, quais exercícios eu vou colocar, quanto tempo demora para poder resolver aquele exercício. Então, pela segunda de manhã, eu começo a fazer toda essa programação, certo? Quando chega na terça-feira, eu continuo a montar essa aula, colocando aqueles exercícios, buscando exercícios vestibulares recentes que aparecem para você e começo também a ver qual é o tempo que essa aula vai demorar. Beleza? Vai fazendo as contas aí. Na quarta-feira, eu começo a montagem dessa aula dentro do programa que eu utilizo para gravar a aula. Ali eu vou fazer alguns ajustes necessários, como posição da câmera, claridade e assim por diante. E sem esquecer, e você não pode esquecer disso, que tudo isso que eu estou fazendo é dentro da minha casa. Não é num local profissional. É um estúdio, um mini estúdio que eu tive que montar aqui dentro da minha casa. Então, no meu caso, eu tenho duas webcams, uma que fica apontada para mim e outra que fica apontado para baixo quando eu vou resolver manualmente o exercício com vocês, certo? Depois de fazer essas gravações, eu preciso tomar um certo cuidado, porque muitas vezes no meio da gravação passa pela frente da minha casa uma moto barulhenta, é um cachorro que está latindo, é alguém que fala, uma campainha que toca. Então tudo isso, quando acontece, eu preciso ou editar aquele vídeo ou então fazer uma gravação nova. Ó, vá pensando em todo o trabalho que a gente está tendo. Quando chega na quinta-feira, depois desse vídeo estar gravado, editado, arrumado, todos os detalhes que aparecem ali, eu preciso baixar esse vídeo dentro do Drive. Se você for lembrar, cada vez que você vai acessar essa aula, você acessa a aula dentro do Drive, certo? Então, eu baixo no Drive essa aula. Depois de baixar no Drive essa aula, eu tenho que postar essa aula dentro da plataforma do Positivo Mais. Agora, eu vou te fazer a seguinte pergunta: quanto tempo você acha que demora aquela aula para ser gravada? Para nós, a recomendação que nós temos é que cada aula ela tem uma média de 15 a 20 minutos gravadas para que você venha assistir. Por quê? Porque não existe só a minha aula. Existe em matemática duas frentes, a matemática A e a matemática B. Então a recomendação é que o somatório dessas aulas dure em torno de 40 a 50 minutos, juntando as duas frentes, matemática A e matemática B. Outras vezes você vai ver que numa semana você só tem uma aula gravada, porque a outra aula é a chamada aula síncrona, que é a aula ao vivo que vocês têm. Então, aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: gravar uma aula remota é fácil? Isso é um mito ou é uma verdade? Então, gente, para mim, gravar uma aula remota, ela é um mito. Ou seja, não é nada de fácil gravar isso aí. Porque olha o tempo que a gente está demorando para poder estar fazendo isso aí. Certo, gente? Então, esse era o meu papo com você dessa semana. Então, preste atenção, analise, veja todas as aulas. E a grande vantagem dessas aulas gravadas é que você pode rever quantas vezes você quiser. Certo, gente? Então eu fico por aqui e fico esperando você na próxima aula. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!